Número 103. Nós vamos ler a quarta parte então desse salmo. Salmo de número 103. Nós vamos ler os versos 19 até o 22, que é o que vai finalizar o salmo. Agora o computador. Então vamos ler juntos? Aliás, de maneira alternada, nós lemos dois cada um. Diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, executais as suas ordens, e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei a minha alma ao Senhor. Amém. Vamos orar com o nosso irmão presbítero Irineu. Glória a Deus, mais uma vez nós nos encontramos na casa do Pai, Senhor, para te louvar, para te agradecer pelo santo nome. Nos dá, Senhor, a alegria de ver a tua palavra nesse momento, Senhor, para que possamos cada vez mais, Senhor, estar fortes e edificados com a tua casa, Senhor. Nos dá, Senhor, um bom culto, após nós ter cantado os louvores a Ti, Senhor Jesus, e sairmos daqui cada vez mais edificados com a tua palavra. Nós oramos e agradecemos em teu santo nome, Senhor Jesus. Amém. Obrigado, irmão. O computador não quer funcionar. Então, eu disse para os irmãos que esse salmo ele é dividido em 4 partes, dividido por todos aqueles que estudam a Bíblia. Cada uma dessas letrinhas em negrito é um parágrafo ou uma parte dos salmos. Então, os irmãos observaram que ao longo do Salmo 113 eu obedeci criteriosamente isso. Dos versos 1 a 5, dos versos 6 até o 14, do 15 ao 18 e hoje do 19 ao 22. Todos os estudiosos dizem que quando Davi escreveu esse salmo, o salmo de número 103, Davi já era um homem mais maduro. Alguns até dizem que Davi era um homem já velho, já idoso, e por isso que ele tem uma consciência maior de seu estado, de sua miséria, da condição de pecador e até mesmo dos seus próprios pecados. Todos os estudiosos, eles falam isso sem medo de errar, porque o contexto do salmo vai mostrar tudo isso para nós. Na parte que nós vamos falar hoje, que é a quarta parte do salmo, nós vamos falar sobre o reinado soberano de Deus. Então lembra lá que em primeiro momento Davi intima a sua alma a bem dizer ao Senhor por tudo que ele tem, por todos os benefícios que Deus concedeu a ele. É isso que ele vai gastar os 5 primeiros versos. Aí dos versos 6 até o 14, ele estende essa convocação de bendizer a Deus, essa adoração a Deus, ele estende ao seu povo, a história do seu povo. E aí com implicações para mim e para você. Porque embora não sejamos esse Israel de Deus descrito nos Salmos, mas nós vivemos essas mesmas realidades de experimentarmos a misericórdia, de experimentarmos o perdão, de experimentarmos a bondade do nosso Deus e Pai. Todos nós experimentamos de maneira igual a Israel. Na terceira parte, que eu falei para os irmãos na semana passada, que foi dos versos 15 até o 18, e sempre com o tema reconhecendo que não somos suficientes.
Sempre olhando isso. Essa é a temática do Salmo. Agora, dos versos 19 a 22, vai mudar. Vai mudar completamente. Porque o que o salmista vai falar? Agora ele vai falar daquele que é suficiente. Ele vai dizer que, primeiramente, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. Então, observe que agora, em vez dele falar de algum benefício, de algo que ele recebeu, ou que o povo recebeu, ou falar de nossa própria miséria como homens e pecadores, agora o seu foco está em Deus. Ele focou Deus, a pessoa de Deus. E observe lá o que ele fala para nós. Ele fala primeiramente que Deus é o que tem suficiência. E ao longo desses 4 versos ele vai provar para nós por que Deus é aquele que tem suficiência. E ele vai provar para nós que esse Deus, ele é um rei soberano. Bom, vamos observar então só o verso de número 4. Só o verso de número 9. Ele diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. O que quer dizer? O que o salmista quer colocar para nós quando ele diz que Deus estabeleceu nos céus um trono? Olha, muitas coisas. Uma delas, elevação. A elevação do trono de Deus, e quem tem um trono é um rei soberano. A elevação do reinado de Deus sobre o reinado dos homens. E quem está escrevendo é o rei. Ele sabe do que ele está falando, porque ele é um rei. Mas mesmo sendo um rei, ele conhece a sua limitação, como conhece a limitação de todos os demais reinos. Mas ele coloca o reino de Deus em elevação. Os estudiosos dizem assim que, quando Davi escreve o verso 19, ele está mostrando para nós que ele tem uma visão dupla. Ele olha de baixo para cima e depois ele olha de cima para baixo. Quando ele olha de baixo para cima, ele vê um trono que não pode ser atingido. Ele vê um rei que não pode ser deposto. E nós sabemos da história de Davi que ele, por diversas vezes, o seu trono foi ameaçado. Foi ameaçado por companheiros e até mesmo pelo seu próprio filho. Mas esse Deus que ele está olhando agora de baixo para cima, nos céus, observe que há pluralidade. Porque às vezes a Bíblia fala de céu e ela está falando isso que nós vemos aí. Mas ele está falando de um trono que está nos céus, o céu acima do céu. Conforme o apóstolo Paulo diz, o terceiro céu. Ou seja, um lugar que não pode ser atingido. Aí de repente, lá de cima, de onde está esse trono, ele olha para baixo. Observe que é assim. E aí ele tem uma visão panorâmica de toda a criação. E vocês vão observar que os versos 20 e 21, essa visão está correta, porque os versos 20 e 21 vai mostrar-nos que ele está olhando de baixo, de cima para baixo. E ele diz, nessa visão panorâmica, ele olha anjo, ele olha homens, ele olha os animais, ele olha a criação, até mesmo os monstros marinhos. O outro, ele vai fazer referência, mas o outro salmista vai falar sobre isso. Então, Deus, no verso 19, é declarado aquele que tem um trono celeste e que governa sobre todo o universo. Se você for lá em Apocalipse, capítulo 4, logo que João escreve a carta às 7 igrejas, João tem essa mesma visão. Porque lá diz que depois que João escreve todas essas cartas, ele é elevado até a presença da majestade de Deus. E o que João vê? João vê um trono que reina sobre todos os demais tronos dos homens. Na segunda parte, ou na segunda visão dele, o salmista fala que Deus tem um domínio. Ele vai repetir essa palavra domínio lá no verso número 22. Ele diz assim, que Deus, cujo o trono está assentado nos céus, ele tem um reino que domina sobre tudo. Observe que todas as expressões que ele fala de Deus, do reinado de Deus, ele coloca no singular. Observe? Sempre a identificação, o artigo que acompanha cada um deles, exceto nos céus, que é plural, ele fala de um Senhor, ou seja, não existe um outro rei, não existe um outro governo soberano além de Deus. O seu trono e o seu reino e domina sobre tudo. Há pluralidade nos céus e há pluralidade sobre tudo. Mas quando ele fala a respeito de Deus, ele fala sempre na singularidade.
Observe que quando ele fala isso, ele está incluindo toda a criação, os seres angélicos, que ele vai falar nos 2 versos seguintes. Ele está falando para nós dos seres humanos, mas ele está falando das estrelas, dos planetas, ele está falando da água, dos animais, conforme diz o salmista no Salmo 150. Todo ser que respira está sendo contemplado, mas Davi tem uma visão de cima para baixo. Ele não está olhando no vertical, ele está olhando no horizontal, de cima para baixo. E ele está vendo toda a criação de Deus que rodeia o seu trono, ele está olhando para elas. E essa visão dele faz parte da visão que ele próprio tinha como rei. Se vocês observarem, os reis, eles tinham as suas salas, as chamadas salas do trono, e os tronos deles sempre ficavam em elevação. Então, quando alguém chegava para eles, eles poderiam olhar para todos os seus servos, todas as pessoas que vinham até eles, eles olhavam de cima para baixo para esses indivíduos. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que todas as coisas criadas, lá quando ele escreve aos Colossenses, no capítulo 1, ele diz que todas as coisas criadas, visíveis e invisíveis, nos céus e sobre a terra, tronos e soberanias, principados e potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele está falando quem? De nosso Senhor Jesus Cristo, aquele a quem Deus delegou o governo e o domínio sobre todas as coisas. Irmãos, a nossa gratidão deve ser como a gratidão do salmista, ter esta visão de que servimos a um Deus que tem um trono, que governa em elevação, então não existe nenhuma possibilidade de que o trono de Deus seja ameaçado. Mas ao mesmo tempo, nós devemos olhar para toda a criação de Deus nos céus e na terra e nos ajuntarmos a ela em um louvor, em uma expressão de louvor, conforme diz o salmista, em bem dizer ao Senhor, porque Ele é um Rei soberano e Ele reina sobre todos. Eu anotei aqui, embora não anotei o texto, mas eu fiz referências aqui, por exemplo, a Nabucodonosor, o homem mais poderoso da terra nos dias do profeta Daniel. Ele era o rei mais poderoso porque era o império caldeu, governo caldeu. E depois que ele tem uma experiência com Deus, e ele dá o seu testemunho a todos os povos debaixo da terra, todos que estão debaixo do seu domínio. E ele diz assim: esse Deus, cujo trono jamais terá fim, ele reina pelos séculos dos séculos. Aí Dário vai falar a mesma coisa. Aí o que não vai reconhecer que é Belsazar, ele não vai reconhecer, ele vai ser inflamado sobre ele um juízo divino. O rei Ciro, eu estou citando um dos muitos, e esse aqui é um homem caldeu, um homem até então descrente para com Deus, mas ele reconhece essa soberania e esse governo absoluto que Deus tem. Então isso aqui fala o verso número 29. O segundo, porque Deus é suficiente, e só Ele é suficiente, os versos 20 e 21, que agora ele vai falar da adoração angelical. Por isso que eu disse para vocês que Davi está olhando de baixo para cima, enxergando o trono de Deus, e agora de cima para baixo ele está enxergando todos os homens. Olha lá o que ele diz: bendizer ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Os anjos. Verso 21. Ele chama esses anjos agora, possivelmente no contexto de guerra. Foi a primeira expressão de Davi que a gente tem registro na Bíblia, é quando o povo de Israel é desafiado a apresentar um combatente diante do gigante Golias. E Davi vai usar essa expressão pela primeira vez que ele vai usar agora. Quando ele ouve a afronta, ele diz assim: você está afrontando o Senhor dos Exércitos. Está na narrativa de 1 Samuel. E ele diz que bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade.
Os anjos são seres criados em elevação à criação dos homens. Os anjos são seres criados por Deus na sua diversa hierarquia. A Bíblia fala de anjos, arcanjos, querubins e serafins, que são ordens distintas, angélicas. E a Bíblia diz que esses seres foram criados por Deus e somente por Deus para prestar adoração a eles. Aí eu anotei aqui algumas referências das quais Davi está enxergando em volta do trono de Deus, assim como existia em volta de seu trono os servos, aqueles a quem ele falava e eles cumpriam, e eles faziam. Ele está fazendo uma analogia a esse respeito, só que agora ele está vendo um trono nas alturas. Deus servido pelos seres celestes, eles foram criados para executar a ordem de Deus, para obedecer a palavra de Deus e para fazer a vontade de Deus. Agora observe que o Antigo Testamento, ele vai nos dar inúmeras passagens de anjos vindo à terra cumprir a vontade de Deus, que são as suas ordens. A primeira narrativa que nós temos é em Gênesis capítulo 3, quando o homem peca e o homem vai ser posto para fora do jardim. Diz que Deus enviou anjos com espadas que revolviam, que resplandeciam. Diz lá em Gênesis 3:24. E o objetivo deles era guardar esses querubins, era guardar o jardim do Éden e o caminho da árvore da vida, para que o homem não tornasse para lá, comesse e vivesse eternamente. A primeira ocorrência está no primeiro livro da Bíblia, nos três primeiros capítulos. Aí depois disso eu anotei alguns aqui, por exemplo, os anjos aparecem a Abraão no capítulo 18. Deus se apresenta ali por meio de anjos a Abraão, e onde tem aquele clamor de Abraão a Deus. Mas depois esses mesmos anjos, eles são enviados por Deus até a casa de Ló. Claro que eu não anotei todos, para tirar Ló e a sua família de Sodoma, porque Deus iria exercer juízo sobre ela. Outros textos, Daniel, Isaías, por exemplo, no capítulo 6 de seu livro, ele tem uma visão dos seres celestes diante de Deus, diante do seu trono, glorificando e servindo a Deus de dia e de noite. Ezequiel tem essa visão também, ele tem a visão dos seres angélicos diante de Deus, servindo e louvando a Deus. Daniel teve essa experiência de o anjo de Deus vir até ele e falar: olha, desde o dia que você orou, desde o instante que você orou, embora ali dizem que é uma cristofania, uma aparição de Cristo, desde o dia que você orou, a sua oração foi atendida, mas o príncipe do rei da Pérsia lhe resistiu. Este é, por exemplo, um dos outros casos. Esses criados, então, nesta narrativa bíblica, que eu dei para os irmãos, alguns acontecimentos, mostram exatamente o que o salmista está dizendo, que eles são valorosos em poder. Ninguém pode confrontar com o poder deles e dominá-los. Por isso que tudo que eles vieram para fazer sobre a face da terra, por ordem de Deus, eles fizeram, eles executam as ordens de Deus, eles obedecem a palavra de Deus. E por que não nos lembrarmos de Balaão, falso profeta, quando o seu animal de carga e de montaria, no caso ali, viu o mensageiro celeste, ele refugou para trás, porque sabia que sua vida e a vida de quem ele carregava estava em risco. E então Balaão surra o animal para que o animal ande. Então Deus ali dá a dádiva de que aquele animal fala para ele, como se ele estivesse dizendo: você não está vendo que está aí na frente? Não, eu fui enviado por Deus para acertar a sua cabeça. O Novo Testamento, quantos acontecimentos tem das manifestações angélicas? A primeira que nós temos registrado está em Lucas capítulo 2, quando fala que o anjo aparece a Maria, sauda Maria, e aí tem aquele diálogo que todos nós sabemos. Daqui uns dias a gente vai lembrar esses textos aí nos momentos natalinos,
Também, no mesmo evangelho, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, diz que depois que Jesus Cristo ter sido tentado por 40 dias e ter jejuado, ele teve fome. E quando Satanás se afasta, o verso 11 do capítulo 4 de Mateus diz que os anjos serviram a Jesus. Foram enviados pelo Pai e eles serviram a Jesus. Os mesmos anjos vão aparecer na ressurreição de Jesus em Mateus capítulo 28. Vão remover a pedra, vão sentar sobre ela. E diz que eles eram seres resplandecentes. Para que eles tinham sido enviados nos céus? Para falar às mulheres que Cristo tinha ressuscitado. É o testemunho do céu da ressurreição de Jesus. Também na ascensão de Jesus, em Atos capítulo 1, versos 10 e 12, quando Cristo é assunto aos céus, aparecem 2 varões, 2 anjos, assim Lucas o identifica, em vestes resplandecentes, e falam que eles não deveriam ficar olhando para cima, mas que eles deveriam voltar e cumprir a tarefa, porque esse Jesus que havia sido assunto aos céus vivia da mesma maneira, em glória e rodeado da milícia celestial. Em Mateus capítulo 24, versos 30 e 31, Jesus Cristo fala também que quando ele vier, ele vai enviar os seus anjos vão reunir os homens dos 4 cantos da terra e vão colocar eles diante dele. Entende-se ali depois da ressurreição de todos os homens. E tantos outros acontecimentos da Bíblia que falam dos seres angélicos servindo a Deus. E ainda há outros textos que falam que eles estão diante de Deus de dia e noite, incessantemente diante do seu trono, servindo a Deus. Quem disse isso? O próprio Senhor Jesus Cristo. Então observe que o salmista está tendo a visão de cima para baixo agora, e ele está vendo os anjos em todas as ordens, nas distintas ordens angelicais, prestando culto a Deus, em adoração, mas em serviço. O texto aqui fala mais em serviço do que propriamente de adoração. Irmãos, observe que à medida que o texto culmina para o seu fim, à medida que nós vamos para o final do texto, a abrangência da gratidão de Davi, ela influencia a nossa gratidão. Porque antes a gente estava pensando em cura, antes a gente estava pensando em perdão, antes no começo Davi estava falando de prosperidade, Davi estava pensando de libertação, mas agora ele está tendo uma visão mais ampliada da gratidão. Agora Davi está tendo uma visão do todo, de cima para baixo, primeiramente da terra para o céu, mas agora ele está olhando do céu para a terra, e ele está com o seu coração extasiado de alegria, de contentamento diante de Deus, enche o seu coração cheio de uma alegria imensa, de poder fazer parte junto com esses seres angelicais, de louvar a Deus. E nós sabemos que ao longo das Escrituras Sagradas, nenhum homem é apresentado na Bíblia em apresentação de louvor a Deus, mais do que o salmista Davi. Irmãos, que o meu coração, o seu coração, esteja como o coração desse salmista, olhando a criação de cima para baixo, primeiramente os seres celestes, que estão em adoração a Deus, e encher o nosso coração de alegria, de contentamento, de satisfação, de que esses anjos, diz o Senhor Jesus Cristo, e também o apóstolo Pedro falou, que esses anjos, eles são mensageiros de Deus para nós, aqueles que aguardam a redenção. O mesmo salmista vai falar no Salmo 34, que o anjo de Deus está acampado ao redor daqueles que o temem para os livrar. Jacó teve a visão da escada, anjos de Deus que subiam e desciam. Irmãos, quantas narrativas bíblicas tem a esse respeito? Como que isso não vai encher o meu coração, o seu coração, de alegria de servir a um Deus tão grande? Que ainda que esses homens ainda que esses seres são valorosos em poder, nisso que lhes executais as suas ordens, mas eles estão subalternos a Deus. E as Escrituras Sagradas diz que eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Sabe quem? Eu e você. Sabe por que num tempo de grande perigo que passamos sem ainda ter encontrado Jesus, nós fomos livres e salvos? Era a proteção de Deus por meio de aqueles enviados para que um dia eu e você tivéssemos a oportunidade de nos encontrarmos com Jesus.
Às vezes naquele tempo nós contávamos, mas que sorte eu tive. Não foi sorte, foi providência. A providência de Deus que nos guardou e nos livrou de todo o mal. Assim, junto com esses seres angelicais e com o salmista Davi, nós podemos louvar o glorioso nome do Senhor pelos seus feitos, por sua obra maravilhosa realizada na nossa vida. E por último, culminando o salmo, o verso de número 22, que ele vai repetir de novo. Observe que os versos falam 3 vezes bem dizer. Verso 20, verso 21, mas o verso 22 ele vai expressar 2 vezes. Aí ele diz assim: bendize ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Olha lá, domina sobre tudo do verso 19, e agora em todos os lugares de seu domínio. E aí ele vai terminar com a frase que ele começou: bendize a minha alma ao Senhor. O terceiro ensino é que toda a criação de Deus se volta para Deus em louvor. Ele está olhando, por isso que eu disse para os irmãos, ele está olhando de cima para baixo. Ele vê o trono de Deus, cercado dos seres angélicos, sendo servido. Ele vê os anjos que vão e que vêm, executando as ordens de Deus, ministros de Deus, como ele diz, obedecendo a sua palavra. Mas agora ele tem a visão, vamos dizer assim, da terra, a minha e a sua, de minha vida e de sua vida. E agora ele está dizendo que este reinar de Deus leva toda a criação a bendizer o Senhor. Ele fala da criação num âmbito completo, dos seres, do mais profundo abismo dos mares, até os lugares mais altos da terra. Observe alguns versos que eu selecionei aqui. O Salmo 150, ele finaliza o saltério dizendo assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Mas deixa eu lhes dizer o que o salmista escreveu no Salmo de número 148, nos versos 3 a 10. Ele diz assim: louva ao Senhor, ou louvai ao Senhor, sol e lua. Louvai ao Senhor as estrelas luzentes. Louvai o Senhor, céus dos céus, e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois Ele mandou e foram criados, e os estabeleceu para sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos. Como? Não sei, mas eles louvam. Fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra. Nós temos medo de vento, né? Hoje à tarde mesmo eu estava orando quando preparou aquela revolta do vento ainda há pouco. É sempre a primeira coisa que eu me lembro disso, porque isso tem que trazer temor ao nosso coração. Por quê? Porque é a demonstração do poder de Deus. Então, do jeito que eu estava ali no escritório, me voltei para Deus em oração e pedi misericórdia de nós, Senhor. E o salmista está falando que os ventos procelosos executam a palavra de Deus. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cercos, feras e gados, répteis e voláteis. Depois você pode ler na sua casa, Salmo 148, dos versos 3 ao 10. Mas o Salmo 150, existem muitos outros textos na Bíblia que mostram toda a criação em louvor a Deus. Assim como o salmista nos diz, todas as suas obras, ou tudo aquilo que Deus criou, e em todos os lugares do seu domínio. Não há um canto da criação divina em que Deus não tenha domínio absoluto sobre ela, inclusive no inverno. Nem no inverno o diabo é o maioral, mas é o próprio Senhor Jesus, porque Ele tem as chaves do inverno e da morte. No Novo Testamento há uma referência à criação, e o texto é maravilhoso, lá em Romanos 8, 19 a 22. E o texto narra uma natureza afligida pelo pecado, em adoração a Deus. Lá, se você ler esse texto, lá diz que a própria criação tem esperança. Como é que a criação espera, né?
E nós não sabemos explicar. O texto diz que a própria criação, ela tem esperança da revelação dos filhos de Deus, para que ela seja liberta da corrupção e do pecado, por causa daquele que a sujeitou. Romanos 8, dos versos 19 até o verso de 22. Então observe, é num testamento e no outro, é numa narrativa dos salmos de um profeta, todos eles falam assim. E por último, o salmista encerra com a primeira frase do salmo. Lembra lá que eu falei para os irmãos no primeiro sermão, que tudo remete à primeira frase. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Fale bem, ó minha alma, do Senhor. Hoje, por que ele estava dizendo, louvando com ações de graças ao nosso Deus? Porque Deus é o Rei soberano. Irmãos, devemos olhar mais o mundo natural ao nosso redor. O homem do século XXI, ele não é contemplativo mais. E sabe por que ele não é contemplativo? Porque ele está muito ocupado com a artificialidade da vida. Hoje, por exemplo, você vê raramente um poeta. Hoje você vê raramente escritor de poesias que falam da natureza, que falam dos cânticos, que falam dos campos, que falam da vida do campo, dos animais. Observe que, se você acompanhar, o que ouvimos hoje são a repetição das músicas de 30, 40 anos atrás. Aí, repaginada na voz do cantor fulano de tal, porque o homem no século XXI ele não é contemplativo. Ele está mediante a artificialidade. Ele levanta e deita no entorno da artificialidade. Poucas pessoas param, por exemplo, nós podemos, se você parar aqui, hoje, agora, nessa época, é muito próprio para isso. Para ali, desliga a sua televisão, desliga tudo que você tem, vai fora de sua casa, prepara um chimarrão ali, aqui a maioria toma chimarrão, ou bebe um copo de suco, de água, de café, no entardecer, e volte os seus ouvidos aqui na volta onde nós vivemos. Você vai ver que a noite vai cair ao canto do sabiá. E ele vai cantar. E o salmista Davi diz que ele está no guarda-Deus. Se você tiver um pouco de disposição e levantar quando o dia começa a clarear, ou então te ligar porque está à sua volta, mesmo dedicar, você vai ouvir. Você vai ouvir o mesmo canto do pássaro. Há outros passarinhos, mas eu falo do canto do sabiá, porque o canto do sabiá ele remete à minha infância. E eu acho ele maravilhoso. Aqui, quando tinha um pé de árvore aqui, bem grande aqui, ele cantava bem pertinho de mim aqui. Agora já não tem mais, ele foi tirado. Então eu ouço ele cantando lá no pé de figueira que tem no fundo da casa do presbítero Gonzalo. De lá ele senta e ele redobra o seu canto. Que coisa bonita. E ele está fazendo o quê? Ele está fazendo o que o salmista diz. Ele está louvando ao seu Criador. Louvai ao Senhor, bendizer ao Senhor todas as suas obras. Mas se for assim, o gato, o cachorro, toda a criação divina, ela está louvando ao Senhor. Irmãos, nós precisaríamos voltar um pouco mais com a vida contemplativa, de olhar para a criação de Deus, de ver como que ela tem disposição de contínuo, de bendizer, de louvar e de engrandecer a Deus. O salmista ele falou no Salmo 148, até mesmo o próprio sol e lua e as estrelas luzentes. Irmãos, nós podemos concluir esse salmo na sua quarta parte, em exposição com aquilo que o salmista nos falou nesses 3 versos. Devemos bendizer a Deus porque Deus tem um reinar soberano. Ele tem um trono que não pode ser atingido. Ainda que a besta, o falso profeta, ainda que o inimigo, ele tenta contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas porque ele está assegurado esse trono nos céus, ele é inatingível. Por isso, uma vez que servimos a um Deus soberano, nos submetemos ao seu reinar magnífico. Oremos com mais afinco a oração do Pai Nosso, quando ele diz assim: venha sobre nós o teu reino. Que sejamos desejosos que esse reino perfeito de Deus nos céus,
ele vem em toda a sua plenitude sobre a face da terra. O Senhor Jesus já nos disse que por meio dele o reino de Deus havia chegado. Segunda razão para nós louvarmos a Deus e bendizermos ao Senhor que Ele é suficiente, como está nos temas, é que as hostes celestes louvam a Deus, obedecendo a sua palavra, obedecendo a sua palavra, as suas ordens e realizando a sua vontade. É como se o salmista estivesse dizendo para nós assim: obedeçamos nós também. Existem seres no grau de criação em superioridade a nós e eles não contestam as ordens de Deus. Eles louvam a Deus de dia e de noite. Então, vamos afastar de nós a preguiça e obedecer e executar a ordem do Senhor naquilo que nos está à nossa altura. E por último, irmãos, devemos louvar e bendizer a esse Deus suficiente, porque toda a criação louva a Deus. Toda ela se rende a Deus em louvor. Por isso, louvemos nós também, porque nós fazemos parte da criação desse glorioso Deus. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, que grande bênção, Senhor, tem sido ao longo desses domingos ouvir a voz da Tua palavra nas frases poéticas de Teu filho Davi, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, que nos mostra, que nos faz nos dobrarmos, nos curvarmos diante do Teu trono maravilhoso, que nos faz reconhecer a Tua suficiência em todos os benefícios do Senhor para conosco, que nos faz, Deus, olharmos para o Senhor em Teu amor eterno, em Teu perdão, que nos faz, Deus, olharmos para nós mesmos e vermos a nossa estrutura, somos o pó, somos como a neblina, que logo que o sol abre, ela é dissipada. Ajudai-nos, Senhor, a reconhecer sempre a nossa estrutura pequenez, a brevidade e a fragilidade de nossa vida. Ajudai-nos por Tua graça, Senhor. Agora, Senhor, também naquilo que ouvimos hoje, Senhor, da grandeza do Teu governo, do Teu reino majestoso, do Teu reino maravilhoso, que domina sobre tudo. Sabemos que a Tua igreja tem grande resistência no mundo onde nós vivemos, não só hoje, mas sempre teve. Mas sabemos que o Senhor, por meio de Seu reino, sempre suplantará quaisquer reino humano e terreno, por mais longevo que ele possa ser. O Teu reino o suplantará. E como um dia declarou em claro e alto e bom som Teu servo apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Na casa do imperador terreno, o homem mais poderoso da terra nos dias do apóstolo, havia homens e mulheres que haviam se submetido ao governo e ao reinado do nosso Senhor Jesus Cristo. Glorioso é o Senhor, porque o reino dos Césares passaram, mas o Teu reino não terá fim, como diz Nabucodonosor, ele habitará para sempre. E o Senhor é o Deus que domina sobre tudo e sobre todos, a começar das hostes celestes até as alimárias da terra, conforme diz a Tua palavra. Todos eles, Senhor, estão sujeitos ao Teu reino e estão prestando adoração e louvor ao Senhor. Ajude-nos, Senhor, que nós tenhamos essa mesma disposição de toda a criação, de como disse o salmista, com todo o nosso ser, bendizer o santo nome do Senhor, por meio e pela mediação de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Com a graça de Deus, Deus nos concedeu vida e nós podemos, na exposição desse salmo, nós temos aí 4 domingos falando sobre o texto. Entendem que os textos da Bíblia são bem amplos em sua narrativa. Glorificado seja Deus. Se Deus nos permitir, nós convidamos você aí também que está nos ouvindo, que a partir do próximo domingo à noite nós vamos falar sobre Natal. É um hino que nós cantamos no cenário e ele fala assim, que no mês que lembramos do nascimento de Jesus, nós recebemos de Deus, dos céus, bafejos de amor. Então vamos lembrar
nesses cultos do mês de dezembro, sobre o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, o esperado, o profetizado, mas o realizado verdadeiramente na história. Voltarmos os nossos corações a Deus. E nós convidamos você aí que nos ouve ou vai ver esse culto mais tarde, ou quem sabe amanhã, no outro dia, a estar conosco. Vamos nos lembrar do Natal do nosso Senhor Jesus Cristo, o nascimento dele. Sabemos que não foi na data escolhida, mas sabemos que ela foi escolhida para lembrar. Sempre digo aos irmãos, ela sempre foi escolhida para lembrar, assim como existe o dia que lembramos dia das mães, dos pais, dia do presbítero, dia do pastor, dia do diácono, dia dos avós e assim por diante. O Natal também é uma data escolhida para lembrarmos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não fixamos os nossos olhos na data em si, mas na narrativa bíblica que nos diz quando que isso aconteceu. Então quero convidar você a participar aí conosco, a partir do próximo domingo, a esse respeito. O Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, na revelação bíblica e da história. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Deus e Pai, graças te damos porque nos empenhamos nesse projeto que o Senhor colocou no nosso coração e o Senhor nos deu condições de terminá-lo. Que o Senhor seja glorificado e as vidas edificadas pela Tua palavra. Se o Senhor nos der vida e oportunidade agora nesse mês de dezembro, dai-nos a graça e a iluminação da Tua palavra para falarmos de toda a grandeza do Natal de Teu Filho Jesus Cristo. Não o Natal do comércio, mas o Natal do Teu Filho Jesus Cristo. Aquele que nos faz ver que o Senhor contemplou as nossas vidas no nascimento de Teu Filho Jesus, aquele que nasceu para ser o Senhor e Salvador de nossas vidas. Bendito seja o Senhor, que o Senhor nos conceda a vida e que aquilo que o Senhor preparar, o Senhor mesmo receba a glória em tudo. Nós também te louvamos pela vida daquelas pessoas que ouviram a Tua voz e a voz da Tua palavra. Durante esses sermões, que o Teu Espírito fale ao coração delas, fale lá no mais profundo do âmago de sua vida, para que eles se voltem para o Senhor em gratidão, louvor e agradecimento ao Teu santo nome. Deus abençoe cada lar, cada família, as presentes aqui na Tua igreja, mas aquelas que têm nos acompanhado por meio do recurso da tecnologia. Abençoe suas vidas e que elas sejam edificadas pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.